esse assunto eu gosto muito, que é o assunto meteorologia, previsão de tempo. Nós, no Espírito Santo, sempre ouvimos pela rádio, pela televisão, que chuvas esparsas em pontos isolados. Aí meu pai falava, vai chover no Espírito Santo. Porque os próprios capixabas se sentiam isolados até na previsão do tempo. Quando eu assumo o Incapé em 2009, nós tínhamos um modesto sistema que era basicamente para orientar os trabalhos de pesquisa nas fazendas do Incapé e nos campos monitorados. Uma equipe muito reduzida, que tinham 1 ou 2 profissionais com equipamentos, precários. E aí nós tivemos fortes chuvas já em 2009. E nós percebemos que nós estávamos completamente desprotegidos de informação. O impacto dessa chuva de 2009 trouxe prejuízos para todo o estado. E eu, estando no Incapé, comecei a dialogar com outras, a EPAG de Santa Catarina, a EPAMIG em Minas Gerais, tive contato com os institutos de São Paulo e percebi que nós poderíamos ter um serviço que tivesse utilidade. Além das nossas pesquisas agropecuárias, monitoramento de chuva e de umidade, enfim, para monitorar os campos de pesquisa, que também tivesse utilidade para a sociedade. E aí, eu propus então que nós criássemos um serviço de meteorologia dentro do Incapé. E aí tem uma coisa extraordinária, porque seria um novo serviço, não era a razão primeira de existir a nossa instituição. E é óbvio que os funcionários mais velhos da casa tinham objeção, como se o Incapé fosse fazer uma outra coisa. Mas eu estava muito bem orientado, muito bem pautado, eu tinha pessoas muito próximas a mim, tanto o Zé Geraldo, do setor de meteorologia, como o Chiquinho Yamato, do setor administrativo, que me deram muita força para que nós ousássemos e começássemos a estruturar esse serviço. E foi maravilhoso, fizemos um investimento precário, precários, e antes mesmo de virar 2009, nós já estávamos começando a organizar o serviço de meteorologia nosso para fazer previsão de tempo. Inicia 2010 e nós ampliamos esses investimentos com máquinas, equipamentos, acesso a radares, a tudo isso mais, e começamos a prestar esse serviço para a sociedade. Uma gratidão minha à TV Gazeta, então o diretor de jornalismo na época, ou âncora do jornal, o Abdo Cheque, um dia me pergunta, uma oportunidade, se eu poderia disponibilizar essa informação para a Gazeta usar como uma previsão de tempo local. Para nós foi um prestígio. Organizamos um café da manhã, foi até muito bacana. E a partir daquele dia, a TV Gazeta, então naquele momento a maior TV do Espírito Santo, a CBN Notícia, começou a dar previsão do tempo a partir do Incapé. Eu me lembro de um funcionário de nome Bassani, um dos quadros mais qualificados do setor administrativo do nosso Incapé. O Bassani, no início, era meio contra, né, esse serviço. E um dia o Bassani chega na minha sala, todo feliz da vida, porque ele estava no elevador com a netinha dele, e a netinha dele olhou para ele e falou assim, segundo ele, vovô, agora eu sei onde você trabalha. Ele, como assim? Você trabalha lá naquele lugar que fala que se vai chover, se vai dar sol. Ele se sentiu tão importante, a neta dele reconheceu o trabalho dele, que ele deu esse depoimento emocionado na minha sala, ou seja, ele praticamente invisível ao longo de toda a sua carreira, ele achando que a neta dele sabia o que era Sensatec, extensão rural, pesquisa agropecuária, e ela pega, vovô, agora eu sei onde você trabalha. Aquilo, eu sempre guardei essa mensagem para que nós pudéssemos focar em algumas coisas que eu aprendi com a Fundação Dom Cabral, de onde eu fui aluno, e levei a Dom Cabral, Fundação Dom Cabral, para me ajudar no Incapé, que foi a coisa pública tem que ter utilidade e solução. E aí começamos a divulgar as informações. Um dia eu estava num restaurante em Vitória, porque também por trás disso tinha uma estratégia de comunicação. As pessoas da Grande Vitória, região metropolitana, eles não sabiam o que o Incapé fazia, e estavam presentes ali. Então foi uma forma também de comunicar com o público urbano quando eu tinha um serviço tão importante para as pessoas. E eu estava num restaurante um dia, almoçando, a dona do restaurante me abordou e disse assim, você é o menino do Incapé, né? Da previsão do tempo? Falei, sim. Ela falou assim, eu queria te agradecer, porque você organizou as compras do meu restaurante. E pensei comigo, mas como assim? Ela disse, não, se você fala que vai dar sol, eu tenho a redução dos meus clientes porque eles vão para a praia. Se você fala que vai chover,
eu sei que vou ter um aumento de demanda, porque eles acabam vindo para o espaço fechado. Resolveu a minha vida, que às vezes eu comprei muito, deu sol, sobrou, comprei pouco, choveu, acabou faltando. Então eu queria te agradecer, isso está modificando a nossa vida. Eu encontro uma senhorinha na porta da igreja, ela disse, não, eu assisto o Bom Dia todo dia para saber se vai chover, se vai dar sol, porque aí eu trago o guarda-chuva para a igreja ou não, ou para a minha caminhada ou não. Eu não tinha pensado a princípio numa ferramenta dessa, mas ali eu digo assim, que foi extraordinário, porque além do rural, né, das enchentes, nós estávamos prestando um serviço de muita utilidade para a sociedade. Essas informações foram muito importantes. Posso até contar um momento, depois nós tivemos as chuvas de 2013 e 2014, as maiores chuvas da história do Espírito Santo, e se não fosse o serviço que nós tivéssemos montado, que nós montamos de meteorologia dentro do Incapé, para ter uma informação precisa no local, com certeza nós teríamos perdido muitas vidas e o dano era muito maior. Então foi uma inovação e um outro trabalho também, que nós juntamos junto com a meteorologia, que foi o trabalho do Geobases. O Espírito Santo foi o primeiro estado a ter um serviço de georreferenciamento do seu território. Ainda eram fotografias, nós compramos da Universidade de Viçosa e conseguimos, por sistema, mapear todo o nosso estado do Espírito Santo. Tamanho das bacias, vazão das bacias, controlava as enchentes dos nossos rios. E o mais importante disso, todos os serviços urbanos começaram a conhecer o Geobases, o georreferenciamento. Com isso, mobilidade urbana da Grande Vitória, segurança pública da Grande Vitória, serviço de energia, de água, todo mundo veio se hospedar dentro do Geobases, que era um banco de dados, que era possível identificar com muita velocidade onde estava o transformador que deu problema, onde estavam os índices de criminalidade da própria cidade. Então, o Incapé sai das suas fronteiras, da razão da sua origem do agro, e ela começa a prestar um serviço para toda a sociedade capixaba. O que foi bom para isso? Toda reunião de governo, uma entidade, uma federação, uma polícia, se fosse saúde, segurança, abastecimento de água, todo mundo citava o Geobases do Incapé e a importância que isso tinha na vida deles. Com isso, os governadores me autorizaram a fazer concurso e a requalificar o nosso quadro. As eleições foram em 2010. O governador Renato Casagrande, que é eleito, ele me convida e me permitiu, então, a dar continuidade. Foi muito importante a esse trabalho do Incapé. O Paulo Artung me dá a oportunidade de começar lá em 2009 e o Casagrande, assumindo o governo, então, já daí dois anos, me permitiu a fazer um ciclo de 6 anos no nosso Incapé e os resultados foram extraordinários. Então, essa foi uma experiência de vida profissional, um teste, muito medo no começo, muita segurança no começo, mas eu digo que os resultados que nós produzimos valeu a pena.